Pessoal, a primeira aula da Física A do volume 2 ali, né, que seria na verdade a aula 5, né, a aula 4, aliás, é aquela essência que eu acabei de mostrar para vocês. Aí já tem um monte de exercício. E a Gabriela mesmo comentou, professor, sinto falta daquele tempo de fazer exercício na sala de aula. E eu te confesso, cara, como é importante aquele momento. Mas o problema é que com 4 aulas semanais eu não tenho como usar isso aqui. De repente daria para fazer isso na aula de assistência, certo? Se a galera não tem dúvida para tirar, né, usar aquela aula de assistência para exercitar. Eu vou estar do teu lado, empacou, já vou, te dou uma ajudinha. Faz diferença. Então assim, é importante tu ter aquela organização de marcar uma horinha, uma meia horinha por semana, cara, que seja. Aquele horário eu vou fazer, né, exercício de física, 7,5 minutos para cada física. Então fica 7 minutinhos fazendo, nem que seja 2 exercíciozinhos. Se tu vai comendo pelas beiradas, né, fazendo isso ao longo do ano, faz diferença. Já na aula 2, pessoal, ele quer fazer a análise dessa mesma situação, movimento uniforme. Tudo já, ó. As câmeras, tá aí, eu não vi. Galera, ele faz uma análise do gráfico que pode ter esse tipo de movimento. Na verdade, são 3 tipos básicos de gráfico, né, que o cara pode ter no movimento uniforme. Tanto para velocidade, quanto para posição com o passar do tempo. Vê se vocês concordam comigo. Se o cara tem velocidade constante, se o cara tem velocidade constante positiva, o gráfico da velocidade fica assim. E como é que fica o gráfico da posição? Fica aumentando com o passar do tempo de maneira linear. O cara pode estar com velocidade negativa, o gráfico da velocidade vai ficar com o traço abaixo do zero. Isso é velocidade constante negativa, vê se vocês concordam comigo. Certo? E como é que fica o gráfico da posição? Ele está voltando. Certo? O senhor não poderia ter começado de baixo? Ele poderia ter começado a caminhar de uma posição negativa ou poderia ter começado a caminhar de uma posição positiva. Isso não muda nada. Mas observem, por se tratar de movimento uniforme, o que é movimento uniforme mesmo? Velocidade constante. Isso, velocidade constante. E no negativo não pode começar embaixo. Sim, assim, ó, nesses casos pode começar por baixo, ou pode começar, né, por baixo ou por cima. Isso não vai mudar. A única coisa é que ele começou a caminhar em posição positiva, ou ele começou a caminhar em posições negativas. E qual é o significado de cruzar o eixo do tempo, o eixo do tempo no distância versus tempo? É que ele passou pela origem. Muito obrigado, garoto, parabéns. Terceira e última possibilidade, o cara está parado. Certo? O cara está parado. E aí, como é que fica o outro gráfico? Ué, parado em alguma posição. Né? Aqui está parado no quilômetro tal, parado na origem, parado na posição negativa tal. E sabe qual é a pegadinha que eles fazem? Eles fazem assim, eles botam esse gráfico aqui, ó, certo? Eles botam esse gráfico aqui e falam, o cara está parado na posição tal. Não, né? Porque é velocidade. Se fosse esse gráfico aqui estaria certo, né? Eles fazem a afirmação de um gráfico no outro para tentar fritar o cérebro do cara. Isso me deixava desesperado. Então tem que tomar muito cuidado na hora de analisar isso aqui, ó. É isso aqui que vai determinar, né, o eixo Y ali, que vai determinar se a afirmação que ele fez é verdadeira ou falsa. Então olha só, esse gráfico é igual a esse aqui, né? Ele vai olhar esse e vai dizer está parado na posição tal. Vai olhar esse e vai dizer a velocidade do cara é constante. E vai ficar louco para dizer que é verdade. Mas não, esse é a velocidade constante e esse está parado. Mas vai dizer que não é o mesmo gráfico. Né? Bem sutil isso, né, galera? Isso é muito sutil, muito perigoso. Para te simular fazer essas questõezinhas, vou fazer uma de exemplo para vocês, que é a 503. Se vou passar a tua tarefa. Ali aí, você tem. É T, não, ficou manco dele. Tudo T. Eu achei que era aí. Na verdade, eu acho que eu me arrastei ali e acabei apagando, talvez, não sei. Só vendo na câmera depois. Mas obrigado, amigo. É tudo tempo, tá, galera? Tudo tempo. Vamos ver como é que ficou a questão 503 da página 8. Fazendo de exemplo para vocês. O gráfico abaixo mostra as posições sucessivas x ocupadas por um objeto em movimento em função do tempo. A velocidade do móvel em metros por segundo durante o deslocamento é d. Ou então, na verdade, ele só queria usar o gráfico para me dar as informações necessárias para calcular a velocidade. Posição inicial é menos 20, aqui o tempo é 10, distância está em metros e o tempo está em segundos. E aí, galerinha, como é que eu vou calcular essa velocidade? Pode usar a equação horária da posição, se quiser, não tem problema nenhum. D
igual a D0 mais V vezes T. Como ele está chamando de X, né? Só para ficar elegante, ó. X igual a X0. Beleza, gostei. Posição final. X. Zero. Se tu pegar aquele ponto ali, tu pode chamar de 0. Nos 10 segundos a posição final não era 0? Então vou usar aquela referência ali, 0, posição final. Posição inicial? Menos 20. Ele saiu da posição menos 20. A velocidade eu quero descobrir, não é isso? Quanto tempo ele ficou para chegar na posição 0? 10. Pronto. Mais 10V passa para lá. Menos 10V igual a menos 20. Está multiplicando, passa. E menos 20 dividido por menos 10? 2 metros por segundo. É a velocidade do carro. Era em metros por segundo, é metros por segundo. Qual é a letra? Letra B. Ou seja, na verdade não mudou nada nessas aulas que a gente teve em relação às aulas passadas. A gente revisou o conteúdo e podem cair questõezinhas de encontro de imóveis. Podem cair questões que exigem uma interpretação do gráfico, certo? Mas nada demais até agora. O que vai ser a tua tarefinha? Deixa eu ver. Além da página 8 que tu pode terminar, tu pode fazer a página 2. Página 2 e página 8, a tua tarefa dessa parte. É o único dia que eu não estou no colégio amanhã. Todos os outros dias eu estou. Página 2 e página 8, a tarefa mínima para essas aulas que a gente acabou, para essa aula que a gente acabou de ver. Ó, como vocês têm 3 minutos, vocês podem fazer uma pelo menos. Empacou, chamou. Vamos lá, galerinha.